Olá, irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus sejam com todos os irmãos. Aqui quem fala é o Leandro Barros. Eu venho, como prometido, trazer a terceira parte da mensagem sobre a história de José, sobre a vida de José, que eu creio tem muito a nos ensinar acerca da vontade de Deus, do querer de Deus, os sonhos de Deus para a vida dos seus servos e também dos sofrimentos que o servo passa até alcançar a promessa. Essa mensagem que é uma só, porém, por conta da revelação ter sido muito profunda, muito extensa, eu a dividi em partes. E como eu disse, essa é a terceira. E depois dessa ainda haverá mais 2 ou 3 partes. Nesta eu estarei falando a respeito da demora que muitas vezes nós temos de enfrentar até que Deus mude o nosso cativeiro, como Ele fez com muitos de seus servos antes de mudar as suas histórias. Saiba que se sua causa está demorando a se resolver, eu venho dizer que você está no caminho certo. Deus está trabalhando minuciosamente e com paciência. Tudo isso para te preparar para viver uma nova realidade, algo que Ele está planejando para você. A maldita e satânica teologia da prosperidade foi que distorceu que o sofrimento, na vida do crente é falta de fé, que a demora das coisas acontecerem é porque você está fazendo algo errado, está desagradando a Deus. E muitas vezes não é isso. Veio dizer que o crente não nasceu para sofrer, porque o pai dele é dono do ouro e da prata e mais um monte de baboseira que encheu os olhos de crentes gananciosos e vazios da graça de Deus. Crentes que vêm para a presença do Senhor para prosperar, para ter só vitória, como eles dizem. A teologia do buscar em Deus o que se quer, o que se precisa, sendo que o Evangelho diz que é melhor dar do que receber. Porém, até isso, essa teologia homocêntrica, ou seja, que o homem é o centro das atenções, distorceu. E distorceu que é só dando que se recebe. E se você não dá, não busca, não se mata de orar, Deus fica de braços cruzados também e não te abençoa. Como se Deus dependesse do agir do homem para abençoá-lo. Isso é uma balela dos infernos mesmo. Por isso que eu apareci, nesse cenário da restauração, dos canais de restauração. Deus me levantou, e eu vim descendo a madeira mesmo, nesse ensinamento de campanhas, de fazer barganha, que mais afasta o coração do homem do seu Deus do que qualquer outra coisa. Pois esse negócio de buscar para ter é totalmente antibíblico. Deus conhece a necessidade dos seres humanos. E vejam que a pessoa do mundo, ela é abençoada e nem busca ou pede algo para Deus, mas também recebe. E por que o ímpio que não conhece Deus recebe? Porque Deus sabe o que cada ser humano precisa para ter uma vida abençoada. Se Deus abençoa pessoas ímpias que não o conhecem, se Ele restaura casamento de pessoas que nunca aceitaram Jesus como seu Senhor e Salvador, como não abençoará aqueles que hoje vivem pela graça através do sangue de Jesus? Como não abençoará pessoas que já reconheceram que o que Jesus fez por elas? Façam-me um favor,
de ficar dando ouvidos a essas pessoas que te ensinam a barganhar com Deus. São pessoas que elas foram ensinadas em cima dessa teologia da prosperidade. Eu tenho que lutar com Deus. Aí usam um versículo de Jacó, né? Que Jacó lutou com o anjo e ele teve a sua bênção. É tanta besteira que às vezes chega a doer, né? Distorcem até mesmo esse encontro de Jacó com Deus ali no vale de Jaboque, que nada teve com interesse nas bênçãos. Bem, esse esquema de campanhas é terrível, mas serve para te prender ao sofrimento, porque isso não te edifica, né? Não te edifica a fé, do que te conduzir à vitória que Deus realmente tem para você, meu irmão. Essa parte da mensagem sobre José que eu trago hoje vai lhe ajudar a entender o porquê de tanto sofrimento. E também que os servos que são verdadeiramente fiéis, isso é mais que natural. Sofrem por causa justamente de terem sido escolhidos para uma obra maior com Deus. Nada de que sofrimento é falta de fé. Quanto maior o sofrimento, significa que maior é a obra que Deus está preparando para te entregar. Se Deus não lhe mostrar hoje, em sua palavra, que você está sofrendo porque Ele está te preparando, eu não sei mais quando você vai enxergar isso. Como eu sempre digo, não ouça essa mensagem tendo algo que te distraia e faça você a ouvir pausadamente. Se separe para Deus. Ore pedindo que Deus abra seu entendimento e que transforme, renove o seu entendimento, para que depois dessa mensagem você possa amadurecer mais um pouco a sua fé. Segura, que hoje tem cajado de Jeová para a gente poder despertar na fé. O tema da terceira parte da mensagem sobre a vida do José é: por que Deus não restaura logo e me tira dessa prisão? Efésios capítulo 5 diz: desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. O que significa despertar? A palavra de Deus a todo tempo nos adverte sobre o sono espiritual. A palavra declara que ai daquele que naquele dia for pego dormindo. Dormir aqui é no sentido simbólico. Expressa estar desatento, desprovido, distraído, ocupado e por conta disso, fora da presença, vontade e propósito de Deus. O sofrimento que temos hoje não se compara com o sofrimento que acontecerá antes da igreja ser levada por Cristo. Hoje você sofre e quase morre porque o seu marido ou esposa não te querem mais, te abandonaram, te traíram, te humilharam. Mas ouçam bem, esse sofrimento não se compara ao sofrimento que está por vir. A palavra de Deus fala acerca desse sofrimento através da visão que o apóstolo Pedro teve em Apocalipse 16. Eu estou falando da grande tribulação, meus irmãos. Não deixa ninguém te prender numa busca por algo que não é a prioridade. A prioridade é a sua comunhão com Deus. Porque quando o anticristo vir, se você estiver agarrado com seu marido, com a sua mulher, querendo só teu casamento, só tua família restaurada, o anticristo vai brincar com você. Apocalipse 16, no versículo 10 diz, olha só: de tanta agonia
os homens mordiam a própria língua. Então, essa passagem aqui é para que você pare de ser infantil na fé e ficar colocando a sua vida com Deus em ameaça por causa do seu cônjuge que te abandonou para viver a vida de pecado. Que sirva para você parar de seguir gente que te ensina a se matar de orar para resgatar teu casamento, mas não te ensina a se preparar para aquele grande dia. Pastores, presbíteros e qualquer um que diz ser usado por Deus para ajudar pessoas a restaurar seus casamentos. Pastor não foi feito para ajudar pessoas a restaurar casamento. Pastores foram feitos para conduzir as ovelhas a Jesus, a fazer com que as ovelhas olhem para Jesus, priorizem Jesus, coloquem Deus no centro. Então, esses pastores, entre aspas, presbíteros, entre aspas, que ficam aí se matando de ensinar pessoas, fazer com que elas tenham o casamento como uma prioridade, tomem vergonha nessa cara de pau de vocês e levem o povo de Deus ao arrependimento. Pastor que faz canal para ajudar a restaurar casamento como prioridade tem que se converter, porque um pastor, como eu disse, ele foi levantado para levar as pessoas ao arrependimento de seus pecados. Um pastor, ele leva o povo de Deus à intimidade com Deus acima de tudo. E não fica perdendo tempo em ensinar os servos de Deus que estão distantes a se distanciarem mais ainda com seus ensinamentos vergonhosos, postando vídeos de como quem traiu pensa, por exemplo. Esses dias apareceu uma chamada para mim de um desses canais aí. Eu não perco nem tempo, mas a chamada apareceu. E o título era mais ou menos assim: saiba como o outro lado pensa. Meus irmãos, era mais ou menos isso, Porque, graças a Deus, como eu disse, eu não perco tempo nem de abrir, nem de querer ter curiosidade para um texto desse. Porque eu sei que é pura filosofia que mantém quem vê aquilo, quem ouve aquilo preso e babando por alguém que pisou o Filho do Homem, que crucificou Cristo novamente, babando por pessoas que estão no pecado por causa das suas paixões mundanas. Aí eu fico pensando, para que eu vou querer saber como o outro lado pensa? O que se edifica a fé, meus irmãos? Isso só prende você na tristeza, no sofrimento. Só faz você cada vez acreditar mais de Deus. Que você ora, pede, usando de vã repetição, que Jesus disse isso, que só quem faz isso é o gentio. Para que eu vou querer saber como a minha esposa está lá no pecado? Para quê? O que isso edifica a minha vida? Meus irmãos, pensa bem, Jesus está numa mensagem dessa? Ele está numa mensagem dessa onde? Uma mensagem dessa não leva o homem a olhar para dentro de si, só leva o homem a se lamentar. Meu marido está se dando bem, a minha esposa, ela está mais feliz do que estava comigo. Para que eu vou querer saber, meus irmãos? Pensa bem, Uma mensagem dessa não leva o homem ao arrependimento. Pelo contrário, leva o homem à dependência de outro homem mais ainda. Cuidado, meus irmãos, com essas sutilezas de Satanás. O grande dia vai chegar e vai pegar você dormindo, se você continuar agarrado nesse negócio de restauração de casamento. Tome cuidado. Já falei para vocês. Entrega na mão de Deus. Esquece. Deixa na mão dele. A mensagem de José, ela fala sobre isso. José não ficou agarrado na família dele.
José passou o que passou sozinho com Deus. E é isso que Deus quer de você. Ele quer intimidade com você. Ele quer que você passe nesse momento com Ele. Senão, aquele dia chega e você vai estar desprevenido, vai estar dormindo. Você vai ser pego dormindo. Pegar dormindo, que a Bíblia fala, é isso. É você estar mais preocupado em resolver a sua vida do que se arrepender do que comete nela. Ser pego dormindo é estar envolvido com os assuntos desse mundo, meus irmãos. Essas pessoas que estão viajando aí, aprendendo com coachings do mundo, para ensinar crentes, me perdoem, vocês não são pastores de Jesus, são pastores do anticristo, que está aí, já às portas, enfraquecendo a igreja de Cristo com os assuntos desse mundo. Vocês não estão conduzindo as ovelhas para o céu, estão as levando direto para a boca do lobo, enfraquecendo o povo de Deus a se matar de buscar o homem para pararem de sofrer, para serem felizes. Meus irmãos, se você não for feliz com Deus, seu marido nunca vai te fazer feliz, a tua mulher nunca vai te fazer feliz. Como se o casamento restaurado honrasse mais Deus do que um repudiado arrependido. Você tem que se arrepender dos seus pecados. Muitos estavam afastados de Deus. Aí o casamento foi destruído e encontrou um desses canais. É só você orar que Deus restaura. A pessoa nem voltou para Jesus, já vai orar, já vai jejuar. Não se arrepende. Por quê? Porque lá não ensina a se arrepender. Olha, vocês que estão ensinando, Deus vai ter com vocês, com cada alma que vocês estão aprisionando com as suas vãs filosofias. Tomem vergonha e vão para a palavra, trazer lucidez para o povo de Deus, que o fim dos tempos está chegando. Essa Covid mesmo aí, essa Covid está servindo de fundo para o anticristo. Por quê? Porque a igreja está fraca, a igreja está enfraquecida, a igreja não se reúne mais, não está mais em comunhão. Os crentes ficam assistindo de casa os cultos, assistem, porém dividindo a atenção com WhatsApp, Instagram e etc. Jesus está voltando, meus irmãos. Então ensinem em seus canais o povo a se preparar para o grande dia, para o terrível dia do Senhor, onde Jesus ele vai descer do céu com todo poder e glória para levar a sua igreja. Quem é a igreja? Aqueles que estão focados em Cristo, que não tem outra coisa em seu coração, que encontraram Deus porque o buscaram de todo o coração. Então vocês, meus irmãos, que estão ensinando pessoas a restaurar casamento, se arrependam e ensinem as pessoas a colocar Deus no centro de suas vidas, porque senão eles não vão resistir ao grande dia do Senhor, que será terrível. E Deus vai cobrar isso de vocês, que se dizem ser levantados por Deus para ajudar o povo dele. A mensagem foi dada a vocês. Não me importa com o que vão falar de mim, o que vão botar no comentário, que eu tenho que me preocupar com as coisas de Deus, não me preocupar com os outros canais. Eu não estou preocupado com outros canais, estou preocupado com aqueles que estão lá ouvindo um monte de enganação, que não estão se preparando para o grande dia do Senhor, não tocam no assunto que Jesus vai voltar. A igreja hoje não toca nesse assunto, mas o Senhor falou a mim: vá lá, meu filho, grite, grite. A maioria não vai te dar ouvido. Só quem é meu servo, só quem conhece a minha voz vai te dar ouvido.
voltem para o Senhor. Se arrependam de seus pecados. Larga esse negócio de casamento para lá, isso é acréscimo. A prioridade é buscar o reino de Deus e a justiça. A mensagem foi dada. Se vocês quiserem continuar ensinando heresia, se quiserem continuar fazendo fogo estranho para o povo de Deus, é vocês quem sabem. Eu, com isso, eu lavo as minhas mãos. E vou continuar a pregar Jesus Cristo crucificado, pois essa mensagem salva vidas, não restaura só casamento. Essa mensagem ela coloca Deus no centro da vida de quem tinha o cônjuge neste lugar de honra, que colocava o cônjuge no lugar de Deus. E vocês que ficam igual prostitutas espirituais, buscando Deus em qualquer lugar, para servir como um garçom para você também, que fica buscando qualquer mensagem para ouvir. Cuidado, porque Deus não é bagaço para você usar e quando conseguir o que você quer, quando conseguir seu casamento de volta, o abandonar, não. Busquem a palavra. Busquem a palavra. E não ficar sabendo quais são as 10 fases do deserto, ou como orar para trazer o seu cônjuge de volta. Meus irmãos, vocês não estão vendo que isso é fogo estranho? É a palavra, meus irmãos. É a palavra. É a palavra de Deus. O pastor Jonas, ele conta uma história que aconteceu aqui na nossa cidade, onde um pregador, ele chegou num ministério que tem aqui, eu não vou falar o nome do ministério, né? E esse pregador, ele chegou dizendo que era um pregador itinerante, ou seja, que ficava de igreja em igreja levando a palavra. O presidente do ministério foi e deixou ele pregar. Ele foi pregar num congresso, 3 dias ele foi pregar. No primeiro dia, olha, entregando profecia, fazendo sinais, milagres, pessoa caindo, endemoniada, demônio se manifestando, pessoas caindo no poder, sendo batizadas pelo Espírito Santo. Nos 2 dias primeiro. No terceiro dia, que era o último, o número de pessoas que foram no congresso triplicou. Porque é assim, né? Crente vazio gosta de ver, né? E é totalmente na contramão da fé, porque a fé é justamente você não ver para crer. O crente que ele quer ver para crer, ele está sem fé. Aí no terceiro dia triplicou o número de pessoas, estava lotada a igreja. Aí esse pregador itinerante chegou e falou: olha, vou fazer o seguinte, fecha a porta agora, porque o que eu tenho para falar agora é só para a igreja aqui. Aí foram fechar a porta, né? Todo mundo ali já na expectativa, caramba, o que vai acontecer agora? Será que vai descer um anjo aqui, né? Esperando o poder de Deus. Ele foi e se revelou. Vocês sabem quem eu sou? Eu sou o fulano de tal. Eu sou satanista. Puxou o paletó assim, abriu, mostrou a camisa com o símbolo dos satanistas e falou: olha, eu vim aqui para provar para vocês que vocês não têm fé, vocês não conhecem Jesus Cristo, vocês só estão atrás daquilo que impressiona vocês, vocês só estão atrás daquilo que vocês querem para conseguir o que vocês querem, vocês não conseguem identificar um homem de Deus de um homem que não serve a Deus. Enfim, meus irmãos, não fica atrás do que você quer, que você vai ser enganado. E muitos já estão enganados. Eu recebo centenas de pessoas que vêm com essas filosofias que outros ensinam. Pessoas oprimidas, querendo se matar. E chega aqui, eu falo: larga tudo, larga o marido, larga de lado, você está morrendo. Se você não largar, você vai morrer. A pessoa larga, começa a buscar o Senhor, priorizar o Senhor, ela decola na fé. Pessoas com 3, 4, 5, 10 anos oprimida,
Porque buscando, campanha. Quando chega aqui eu falo larga e vamos para Jesus. Em um mês a pessoa obrigada. 10 anos eu não descansava, agora eu estou descansando. Não é o Leandro Barros, é a palavra de Deus pregada, eu não estou lutando por você. Então eu deixo aqui o que Deus mandou falar. Eu não me importo com o que vão falar comigo. Eu não estou nem aí para você. Se você não gosta de palavra, saia desse canal. Aqui não é lugar para sensacionalismo. Aqui não é lugar para crente pidão. Aqui é lugar para crente que quer dar a vida para Jesus Cristo. Ok? É por isso que vocês estão sofrendo. É por isso. Porque vocês não querem Jesus. Vocês querem seus casamentos de volta. Recado dado. Bem? Então, meus irmãos, o sofrimento, ele é um instrumento, né? Como eu falei, usado por Deus para levar os seus servos à obediência. É usado para preparar quem Ele chama para uma obra grande. Por isso que é necessário sofrer. É preciso sofrer. E se Deus mantém um servo dele no sofrimento, na ventania, é porque ainda não é o momento dele tirar o servo disso. E vamos ver isso hoje. Nós vamos ver por que Deus não tirou José da prisão logo. Eu peço para que vocês abram a Bíblia de vocês em Gênesis, número 40, que diz assim: certa noite, ali na cadeia, o copeiro e o padeiro tiveram um sonho, cada um. E cada sonho queria dizer alguma coisa. Quando José veio vê-los de manhã, notou que estavam preocupados. Então perguntou: por que vocês estão com essa cara tão triste hoje? Eles responderam: cada um de nós teve um sonho, e não há ninguém que saiba explicar o que esses sonhos querem dizer. É Deus quem dá a gente a capacidade de explicar os sonhos, disse José. Vamos, contem o que sonharam. Então, o chefe dos copeiros contou o sonho. Ele disse: sonhei que na minha frente havia uma parreira, que tinha 3 galhos. Assim que as folhas saíam, apareciam as flores, e estas viraram uvas maduras. Eu estava segurando o copo do rei, espremia as uvas no copo e o entregava ao rei. José disse: a explicação é a seguinte: os 3 galhos são 3 dias. Daqui a 3 dias, o rei vai mandar soltá-lo. Você vai voltar ao seu trabalho e servirá vinho ao rei, como fazia antes. Porém, quando você estiver muito bem lá, lembre de mim e, por favor, tenha a bondade de falar a meu respeito com o rei, ajudando-me assim a sair desta cadeia. A verdade é que foi a força que me tiraram da terra dos hebreus e me trouxeram para o Egito. E mesmo aqui no Egito, não fiz nada para vir parar na cadeia. Quando o chefe dos padeiros viu que a explicação era boa, disse: eu também tive um sonho. Sonhei que estava carregando na cabeça 3 cestos de pão. No cesto de cima havia todo tipo de comidas assadas que os padeiros fazem para o rei, e as aves vinham e comiam dessas comidas. José explicou o sonho assim: o seu sonho quer dizer isto. Os 3 cestos são 3 dias. Daqui a 3 dias o rei vai soltá-lo e vai mandar cortar a sua cabeça. Depois o seu corpo será pendurado num poste de madeira e as aves comerão a sua carne. Versículo 20. 3 dias depois, o rei comemorou seu aniversário, oferecendo um banquete a todos os seus funcionários. Ele mandou soltar o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros e deu ordem para que viessem ao banquete.
Versículo 21 e 22. E aconteceu exatamente o que José tinha dito. O rei fez com que o copeiro voltasse ao seu antigo trabalho de servir vinho ao rei e mandou que o padeiro fosse executado. Versículo 23. Porém, o chefe dos copeiros não lembrou de José, esqueceu dele completamente. Amém? Então, o Spurgeon, ele tem uma frase que eu guardei para minha vida. Ele diz assim: sempre que Deus quer fazer um homem grande, ele o quebra em pedaços primeiro. E foi justamente isso que aconteceu com José. Desde que Deus deu os sonhos para ele, Deus sonhou alto para a vida de José. E por conta disso, José foi moído. O sofrimento é uma dádiva, meus irmãos, que fere a nossa carne, que fere a carne do homem, mas sara o seu espírito. Vou repetir. O sofrimento é uma dádiva que fere a carne do homem, mas sara o seu espírito. A Bíblia mostra claramente que Deus moe quem ele tem um grande propósito. As declarações dos servos de Deus passando pelo sofrimento são muito diferentes da declaração depois que eles passam do sofrimento. Durante o sofrimento, Jó disse no capítulo 3: aquilo que eu temia foi o que aconteceu, e o que mais me dava medo me atingiu. Não tenho paz, nem descanso, nem sossego, só tenho agitação. Depois do sofrimento, a declaração de Jó foi totalmente diferente. No capítulo 42, Jó disse: é que falei de coisas que eu não compreendia, coisas que eram maravilhosas demais para mim e que eu não podia entender. Antes eu te conhecia só por ouvir falar, mas agora eu te conheço com os meus próprios olhos. Aleluia, meus irmãos. Durante o sofrimento, Davi disse no capítulo 6 de Salmos: e a minha alma está extremamente apavorada. Até quando, Senhor? Até quando? Depois do sofrimento, Davi disse no capítulo 18 de Salmos: ó Senhor Deus, como eu te amo! Tu és a minha força. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. Até mesmo Cristo, meus irmãos, o Filho amado do Pai, não escapou do sofrimento intenso em sua preparação para a obra. Deus, em Isaías 53, ele fala, o Senhor Deus diz: eu quis maltratá-lo, quis fazê-lo sofrer. Ele ofereceu a sua vida como sacrifício para tirar pecados e por isso terá uma vida longa e verá os seus descendentes. Ele fará com que o meu plano dê certo. Depois de tanto sofrimento, ele será feliz. Por causa da sua dedicação, ele ficará completamente satisfeito. Aleluia. A palavra diz que agradou a Deus moer Jesus. O escritor de Hebreus, no capítulo 5, versículo 8, ele diz que embora Cristo fosse filho de Deus, ele aprendeu por meio dos seus sofrimentos a ser obediente. Meus irmãos, falei todos esses versículos para você entender que você não está sofrendo em vão, que José não sofreu em vão. Sua saída da prisão, apesar de parecer injusta e demorada, não foi em vão. José tinha um tempo certo para tudo acontecer em sua vida. E da mesma maneira é você que me ouve, meu irmão e minha irmã. A palavra de Deus tem tudo que você precisa para compreender, passar e vencer esse sofrimento. Não adianta ficar atrás do que é mais rápido para solucionar o seu problema, porque você
pode acabar fazendo Deus permitir você ser bem-sucedido no que você tanto pede e quer, e com isso você ter de continuar sofrendo mais à frente e da forma pior. Porque quando Deus tem uma obra na vida de um servo, não adianta tentar fugir do sofrimento, não adianta tentar fugir de Deus, não adianta tentar se esconder, que o sofrimento vai te buscar lá de novo. Quantos tiveram os seus cônjuges de volta e caíram na tolice de dar seus testemunhos, né, nos canais, que os ensinaram a alcançar a vitória no próprio tempo delas e não no tempo de Deus. E hoje estão chupando o dedo e com a cara grande porque seus testemunhos de restauração de casamento continuam sendo assistidos nos canais, mas seus casamentos foram destruídos de novo. Estão no deserto de novo, iludindo um monte de gente com uma mentira, uma enganação, porque continua assistindo o testemunho de um casamento restaurado que já quebrou de novo. Meus irmãos, bem, apesar também, né, que quem vive de testemunho merece ser enganado mesmo, né? Porque se alimenta de fast food. Eu fico impressionado, né, com os comentários dos vídeos aqui do canal, né? É só uma pessoa escrever agradecendo, né, que obrigado, irmão Leandro, eu segui os seus conselhos, deixei de lado e busquei o Senhor, né, e eu consegui, o meu marido voltou para casa, minha mulher voltou para casa. Meus irmãos, pode ver, enche de comentário no comentário dessa pessoa. Esse dia eu fui olhar, tinha um que a irmã agradeceu, o casamento tinha sido restaurado, tinha mais de 40 comentários no comentário dela. Erro número 1. Se seu marido voltou no tempo de Deus, não foi porque você seguiu as orientações do canal. Sim, seguir as orientações do canal é bom, porque é bíblico. Você está buscando o reino de Deus, a justiça. Mas não foi porque você fez o correto, foi pela misericórdia de Deus. Nunca foi porque você fez tudo certo. Não é pelas obras, é pela graça. Segundo erro, eu vejo um monte de irmão ansioso entrando nesse comentário. E a pergunta que fazem é: quanto tempo você ficou no deserto? Aí a pessoa tonta, né, perde tempo respondendo uma pergunta dessa. 4 meses, fulano. 8 meses, ciclano. Me diz, o que tem a ver o tempo que a pessoa ficou no vale? Para que querem saber disso? Outra pergunta clássica é: o que você fez para conseguir restaurar seu casamento? Aí, as pessoas que acham que foi por causa delas, né? Por causa delas mesmo, né? Do que elas fizeram para alcançar, vão e respondem: eu fiz isso, eu fiz aquilo e tal, plá e bola. Gente, pelo amor de Deus, vão se converter a Jesus Cristo. Vão colocar Jesus no centro da vida de vocês. Por isso é que eu não coloco testemunho de restauração de casamento nesse canal. Porque aqui não é lugar de dizer que fez isso, aquilo para Deus restaurar. Se foi realmente Deus que restaurou, não foi pelo que a pessoa fez ou deixou de fazer. Foi por misericórdia, pelo amor de Deus, e não pelo que a pessoa fez. Entende? Por que ninguém pergunta assim para o irmão ou para a irmã que teve o casamento restaurado e colocou o comentário ali: irmão ou irmã, glória a Deus por esse acontecimento. Eu digo acontecimento porque só vamos saber se o casamento foi restaurado por Deus ou não se ele continuar, né? Porque, como eu disse, a maioria dura uns meses e quebra de novo, porque a pessoa só buscou o casamento e não aprendeu a lidar com o cônjuge, que volta todo confuso e logo colocam tudo a perder, porque não sabem lidar com o cônjuge. Por que ninguém pergunta
pelo testemunho de restauração dessa pessoa. Só querem saber quanto tempo que ela ficou separada, o que ela fez para restaurar o casamento dela. O povo vazio de Deus. Vocês merecem mesmo ser enganados por falsos pregadores, meus irmãos. O anticristo está chegando aí. Vai pegar um monte de crente dormindo na fé, sem entendimento nenhum, mas cheio de receitinha de bolo para alimentar, né, o anticristo. Olha, eu aprendi que vai ser tudo massacrado. Meus irmãos, façam como José. José, ele viveu para Deus. Ele não ficou pensando na família dele, que enganou ele, que repudiou ele, que maltratou ele, que vendeu ele. Ele não guardou sem ressentimento. Entende? Ao ponto de ficar remoendo. José, ele passou tudo que teve de passar e se manteve firme em Deus sem vacilar. Até aqui. Quando ele tem a primeira conversa com o copeiro e com o padeiro. Mas o vacilo que ele deu por causa desse encontro que ele teve com o copeiro e com o padeiro, ainda não é a hora de eu revelar. Primeiro, vamos continuar vendo como um servo fiel procede em meio à dificuldade. Versículo 5 diz assim: certa noite, ali na cadeia, o copeiro e o padeiro tiveram um sonho, cada um. E cada sonho queria dizer uma coisa. Quando José veio vê-los de manhã, notou que estavam preocupados. Então perguntou: por que vocês estão com essa cara tão triste? Então, José não estava apavorado, mesmo tendo motivos para isso, pois estava ali preso injustamente, sem ter cometido o delito do qual ele foi acusado e condenado a pagar. José, ele nota que seus companheiros de prisão, companheiros esses que estavam agora debaixo dos cuidados de José, percebe que eles estão ocupados. Notem que José, que pertence a Deus, não se encontra preocupado, e sim o copeiro e o padeiro que não conhecem Deus. Quem é servo fiel, meus irmãos, não anda preocupado, porque conhece o Deus que tem. Ainda mais quando não tem culpa de nada. Mas, irmão Leandro, fui eu o culpado do meu cônjuge ir embora. Meu irmão, você pediu a Deus perdão pelo que você fez? Você tem certeza que o sangue de Jesus te purificou de todo pecado, como a palavra de Deus diz? Você tem certeza que Deus te perdoa, meu irmão? Tem essa certeza depois que você pediu perdão? Então me diz, de que pecado que você está falando? Que erro que você cometeu no seu casamento para ele acabar? A Bíblia diz que quando Deus nos perdoa, ele lança a nossa falha no mar do esquecimento. E com isso, ele não se lembra mais do que a gente fez. Pare de ficar se culpando, meu. Deus já lhe perdoou. Por isso que você anda igual o copeiro e o padeiro. Não faça isso. Seja como José. Ande despreocupado. Se você não crê que Deus lhe perdoa instantaneamente, totalmente, ao ponto de lhe tornar alvo como a neve, você ainda não conhece esse Deus de graça. E por isso, vai continuar sofrendo, mesmo depois de Jesus liberar o perdão sobre a sua vida. Isso é lamentável. Mas quem é servo fiel é como José. Se inquieta, mas não anda preocupado com a situação em que se encontra. Ficar preocupado com a condição ruim em que se encontra é coisa de copeiro e de padeiro. Em Filipenses 4:6 diz: não se preocupem com nada, mas em todas as orações peçam a Deus o que vocês precisam,
e orem sempre com o coração agradecido. José estavam assim, meus irmãos. Isso não quer dizer que ele não estava nem aí, mesmo preso injustamente. Não, eu não creio nisso. Mas a preocupação de José não paralisava sua comunhão com Deus, não afetava seu contato com o Altíssimo, ao ponto de ele se preocupar e enxergar a necessidade de quem não conhecia o seu Deus. Ele enxergou a necessidade do copeiro e do padeiro. Esses devem ter pensado: o que esse escravo hebreu pensa que é? Estamos precisando dos adivinhos e dos sábios do Egito, e não de um estuprador, não de um hebreu. Creio que totalmente descrentes, de que José os podia ajudar, porque eles disseram que ninguém sabia explicar os sonhos. Devem ter contado só para desabafar mesmo, para o José. Versículo 8, ele diz assim: e eles responderam: cada um de nós teve um sonho, e não há ninguém que saiba explicar o que esses sonhos querem dizer. Ou seja, eles não acreditavam que José poderia desvendar o sonho deles, Só que eles não esperavam que José ia apresentar a eles uma solução que os faria ter esperança, pois os egípcios acreditavam em muitos deuses. Se José diz, ali que ele tem a facilidade de interpretar os sonhos, eles talvez não dariam atenção. Mas José, ele apelou para a divindade, Com certeza, por causa disso, que José disse que Deus é que daria a revelação. E os egípcios, eles acreditam muito na divindade, Então, com certeza, por causa disso que José falou, ele teve a atenção dos dois servos de Faraó. Ainda mais se tratando do Deus de Israel, que era bem conhecido por causa dos antepassados de José, Abraão e Isaac, e também do seu pai Jacó. Aí José, ele continuou: é Deus quem dá a gente a capacidade de explicar os sonhos. Penso eu que José estava empolgado esperando essa oportunidade, meus irmãos, para ver se o Deus dele ainda estava com ele, se o Deus dele o havia abandonado, se ainda falava com ele. Pois desde os seus sonhos, os sonhos que Deus deu ao José, José não ouviu mais Deus. Deus se calou para José, continuou o abençoando em tudo, porém sem se manifestar a ele. Tanto que o José, ele fala assim: então, empolgado, disse José: vamos, contem o que sonharam. Ele estava empolgado, para ver se Deus ia vir falar com ele. Muitos irmãos vêm até mim me perguntar: irmão Leandro, mas se eu deixar de orar, se eu deixar de buscar, como é que o meu marido vai voltar? Como Deus vai restaurar meu casamento se eu deixar o sonho de ter a minha família de volta de lado? Meus irmãos, Faraó mandou buscar José lá no fundo do calabouço. E ele não ficava lembrando, José não ficava lembrando Deus dos sonhos dele, não. Senhor, e o sonho, e o sonho. Isso é uma prova viva de que você não precisa ficar agarrado com o seu sonho para que Deus o realize. Deus te acha, meu irmão e minha irmã. Quando chegou o momento da promessa na vida de José se cumprir, Deus deu um jeito do copeiro lembrar de José lá no calabouço. Quando chegar o tempo da promessa de Deus se cumprir na tua vida, ela vai se cumprir, meu irmão. Deus também dará um jeito, seu marido ou sua esposa se lembrarem de você, de reconhecerem que você é a única coisa que eles precisam para suas vidas melhorarem. Faraó estava tão inquieto com seus sonhos que mandou chamar um fora da lei para o ajudar, pois era isso que José era considerado no Egito, um fora da lei. José não era somente um preso, também não era somente um estuprador qualquer aos olhos dos egípcios. Ele era, aos olhos dos egípcios, o homem
que ousou tocar na mulher de Potifar. Não importa, meu irmão, o erro que você cometeu para seu cônjuge ir embora. Irmão Leandro, mas eu traí a minha mulher com a vizinha. E daí? Irmão Leandro, eu além de trair meu marido, depois que eu me separei, ele me viu com muitos outros homens. E daí, minha irmã? Leandro, eu bati na minha sogra e o meu cônjuge hoje me odeia por isso. Na sogra, meu irmão, na sogra Deus perdoa. Ai, meu Deus do céu. Bater na sogra, ganha até galardão no céu, meu. Ai, meu Deus. Eu tô brincando, gente. Eu tô brincando, tá? Eu tô brincando. Ai, meu Deus do céu. Eu tinha que fazer essa, né, cara? Eu não aguentei, né? Mas se você bateu na sogra, eu digo mesmo. E daí, meu irmão? E daí? Eu vou até contar, já que eu ri mesmo, já que eu brinquei aqui, né? Um pouco pra descontrair. Ontem eu fui no mercado. Ai. Eu sei que eu vou fugir um pouco do assunto, né? Mas lembro que uma vez numa mensagem que eu disse que basta eu chegar no caixa do mercado, né? Basta chegar a minha vez que a caixa grita devolução. Meu Deus. Ontem eu fui no mercado fazer umas compras. Quando eu cheguei no caixa, né? E a caixa tava passando o último produto, né, da pessoa que tava na minha frente. Quando eu olhei pro rosto da caixa, a cara dela era tipo, ops, eu errei. Irmãos, eu cheguei a suar frio, eu não acreditei, meu irmão. Eu disse, pronto, quer ver que ela vai gritar devolução? Adivinha, meu Deus do céu, é só comigo mesmo que acontece isso, meu irmão. Que vontade de agarrar na garganta dela, meus irmãos. Mas eu fiquei com medo de Deus, né? Não restaurar meu casamento, né? Oh, meu Deus do céu. Ai, gente, eu tô brincando, né? Mas tem irmão que é assim, né? Dá um espirro sem tampar a boca, já pensa que Deus não vai restaurar o casamento dele porque ele tá sem a máscara. Ah, meus irmãos, façam-me um favor, né, gente? José estava lá no confim de um calabouço egípcio e Deus mandou alguém ir lá buscar José. Faraó manda seu copeiro ir lá buscar meu servo, porque agora ele vai ser governador dessa jossa de Egito. E vai rápido. Ele tá na cela 7, no bloco 12. Meu irmão, minha irmã, você não conhece o Deus que você serve. Pare de buscar a Deus com medo de algo que você faça, ele resolva não te dar o que você quer. Pois isso só vai acontecer se Deus não quiser o que você quer. Se o que você quer, Deus quiser para você, isso vai acontecer de qualquer jeito. Quem foi embora não vai voltar porque você está fazendo tudo certo para Deus. E nem vai deixar de voltar se você está fazendo tudo errado. Deixa de ser religioso, seu cabeça de concreto, que nada entra nessa tua cabecinha ungida de vento. Eles não vão voltar porque ou isso é da vontade de Deus, eles não voltarem, ou ainda não é o tempo de Deus para eles voltarem. Descanse, se entregue de todo o coração ao Senhor, porque o Faraó manda no Egito, mas o seu Deus manda em Faraó. Vou até repetir. Faraó podia mandar no Egito, mas Deus mandava no Faraó. Se o diabo
tem o que é seu nas mãos, Deus tem o diabo nas mãos dele também. Se Deus falar, devolve o brinquedo do meu servo, Satanás, o que vocês acham que o diabo vai fazer? Não dou, não dou, não dou. Gente, quem fica jejuando para lutar contra o diabo, para soltar o cônjuge, está no inferno há muito tempo também. Não se jejua para batalhar com o diabo, para enfrentar o diabo. Se jejua para se santificar para Deus. E uma vez santificado, o diabo tem de se submeter àquele cujo qual você se santificou. Olha o versículo 9, o que diz? Então o chefe dos copeiros contou o seu sonho. Ele disse: sonhei que na minha frente havia uma parreira que tinha 3 galhos. Assim que as folhas saíam, apareciam as flores, e estas viraram uvas maduras. Então estava segurando o copo do rei, espremia as uvas no copo e o entregava ao rei. José disse: a explicação é a seguinte: os 3 galhos são 3 dias. Daqui a 3 dias o rei vai mandar soltá-lo. Você vai voltar ao seu trabalho e servirá vinho ao rei, como fazia antes. Versículo 14. Porém, quando você estiver muito bem lá, lembre de mim e, por favor, tenha a bondade de falar ao meu respeito com o rei, ajudando-me assim a sair desta cadeia. A verdade é que foi a força que me tiraram da terra dos hebreus e me trouxeram para o Egito. E mesmo aqui no Egito, não fiz nada para vir parar na cadeia. Meus irmãos, notem que José viu o sonho do copeiro como uma oportunidade boa depois da sua interpretação. José, rapidamente, sabendo que o copeiro estaria com o faraó em 3 dias, José põe a sua confiança em Faraó para o tirar da cadeia e pede para o copeiro para falar sobre ele para Faraó. Meus irmãos, pare com essa mania de ficar pedindo oração para qualquer um. Eu coloco o vídeo no canal, pode ser qualquer vídeo. Vem sempre os irmãos e escrevem em caixa alta ainda: peço oração para o João pelado de pé de cana, meu marido, que está com a penina. E ainda usa a penina ainda. Não pode ver um vídeo que já entra: peço oração. Meu irmão, enquanto você ficar pedindo para pessoas levarem sua causa para Deus, como José pediu para o copeiro levar a causa dele para Faraó, você vai mofar no vale, no deserto. Deus quer que você confie nele. Pare de pedir socorro para sair da prisão. Para de ser dependente do homem para resolver seus problemas. Seu problema não é falta de gente para te ajudar em oração. O seu problema não é o seu marido estar fora de casa com outra mulher. O seu problema é falta de comunhão com Deus, falta de confiança nele. Por isso que você não consegue dormir. Você não pode ver um pastor ou um irmão que diz que ora, que você já vai igual uma bala pedir oração para Maria Ascendente de Oliveira, sua mulher que te traiu, que está com as escamas nos olhos. Meus irmãos, José se ferrou, que Deus não permitiu que o copeiro se lembrasse dele, porque José ainda não estava pronto para sair da cadeia. Não era o tempo da promessa se cumprir na vida dele. José, ele estava pronto de repente para virar um padeiro, pois é isso que José iria virar se o copeiro, assim que o padeiro fosse morto, lembrasse dele, como ele pediu, e falasse dele para Faraó. José tentou se defender quando ele disse ao copeiro que ele tinha sido preso injustamente. Vejam só o que ele fala para o copeiro:
Versículo 15. A verdade é que foi a força que me tiraram da terra dos hebreus e me trouxeram para o Egito. E mesmo aqui no Egito, não fiz nada para vir parar na cadeia. José, primeiro, praticamente fala para o copeiro que ele merecia uma chance, porque sempre fez tudo certo. Igual você, crente, tô com medo do papai. Acha que só porque está fazendo tudo certo, não merece passar pelo que está passando. Deus, eu não entendo. Eu tô orando, tô jejuando, tô buscando. Por que eu tô passando por isso? Deus deve ter pensado assim: ah, José, quer dizer que o copeiro e Faraó é que pode tirar você daqui da prisão, é? Não sou eu, não? Tá bom. Vou te mostrar que se eu não quiser, ninguém tem poder para te tirar da prisão. Olha o que diz o versículo 21 e 22. E aconteceu exatamente o que José tinha dito. O rei fez com que o copeiro voltasse ao seu antigo trabalho de servir vinho ao rei e mandou que o padeiro fosse executado. Agora preste atenção no 23. Porém, o chefe dos copeiros não se lembrou de José. Esqueceu dele completamente. Meus irmãos, quem fez o copeiro se esquecer de José, meus irmãos? Foi Deus, meus irmãos. Não foi o capeta, não. Foi Deus. Porque ainda não era o momento de José ir lá se apresentar para Faraó. Deus lascou logo uma amnésia no copeiro. E o copeiro nem aí mais para José. Ficou mais tempo de castigo na prisão, só para aprender que quando Deus fecha uma porta, só Deus tem poder para abrir. Pega isso aí, irmão. Só Deus tem poder de abrir uma porta que ele fechou. Então, se você está divorciado, se você está separado, repudiado, eu sei lá que ado você tá, só Deus pode abrir essa porta para você de novo. Deus quer que confiemos nele, meus irmãos. Por mais que tudo esteja ao contrário, por mais que tudo esteja faltando, por mais que tudo piore 7 vezes mais ainda, o crente que pertence mesmo ao Senhor sabe que só Deus e mais ninguém é que pode o ajudar, é que pode tirar ele dessa prisão. Deus não queria que José substituísse o padeiro depois da sua morte. Deus já tinha um cargo melhor para José. Deus já tinha um posto maior, de maior patente para José. Se o copeiro se lembra de José 3 dias depois que José interpretou o sonho dele, Faraó diria: coloque esse hebreu no lugar do padeiro. Vai ser meu escravo, assim como o padeiro era. Meus irmãos, não tente antecipar seu milagre. Não coloque sua mão como José fez e quase vira um padeiro. É que Deus impediu o copeiro de falar com o Faraó, o fazendo esquecer do pedido de José. Se não, meus irmãos, já era. O plano de Deus para sua vida, meu irmão e minha irmã, é infinitamente maior do que você imagina. José, ele não tinha capacitação nenhuma. Não estudou nas escolas do Egito, como mais tarde, Moisés estudaria. José não tinha formação nenhuma, a não ser um bom sonhador, temente a Deus e obediente. Mas mesmo sem capacidade intelectual e profissional nenhuma para assumir cargo nenhum, nem de padeiro, mesmo assim José foi um excelente mordomo na casa de Potifar, que era um cargo de confiança, um responsável carcereiro lá na masmorra, e agora seria nomeado governador, o top das galáxias do Egito, meus irmãos. O que é isso? É Deus, mas tem que ser no tempo dele. Vejamos o que aconteceu com José no capítulo 41.
partir do versículo 1. Não vou ler tudo não, vou ler alguns versículos, me acompanhe. Diz assim: passados 2 anos inteiros, teve Faraó um sonho. Versículo 9. Então disse o copeiro Mor a Faraó. Versículo 11. Tive um sonho na mesma noite, lá na masmorra, eu e o padeiro. Sonhamos cada um conforme a interpretação do seu sonho. Versículo 12. Achava-se ali um mancebo hebreu, servo do capitão da guarda. Contamos-lhes os nossos sonhos e ele nos interpretou, a cada um conforme os seus sonhos interpretou. Versículo 13. Assim aconteceu, como ele nos interpretou. Eu fui restituído ao meu cargo e o padeiro foi enforcado. Versículo 14. Mandou o Faraó chamar a José e fizeram-lhe sair apressadamente da masmorra. Versículo 15. Disse Faraó a José: tive um sonho, não há quem o possa interpretar. Ouvi dizer de ti que quando ouves um sonho, pode interpretá-lo. 16. José respondeu: de modo nenhum. Deus há de dar a Faraó uma resposta de paz. Versículo 25. Respondeu-lhe José: o sonho de Faraó é um só. Manifestou Deus a Faraó o que está para fazer. Versículo 38. Perguntou Faraó aos seus servos: porventura poderemos achar um homem como este, em que há o Espírito de Deus? Versículo 39. Disse Faraó a José: visto que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão entendido e sábio como tu. Versículo 40. Tu estarás sobre a minha casa, e a tua voz obedecerá, e a tua voz obedecerá todo o meu povo. Somente no trono serei eu maior que tu. 41. Disse mais Faraó a José: vê, eu te hei posto sobre toda a terra do Egito. Aleluia, meus irmãos. Um homem sem capacitação nenhuma. Não tinha capacitação, como eu disse, nem para ser padeiro, nem para ser copeiro. Deus o levantou como governador. Meus irmãos, José ficou ainda 2 anos preso, depois que tentou fazer as coisas da sua própria maneira, quando tentou sair da prisão com a ajuda do copeiro. Tem irmãos que vivem dizendo que não vão esperar tanto assim a vontade de Deus, que não vão suportar tanta espera. Mas entendam o que é melhor: esperar 2 anos e virar um governador do Egito, ou agir com as suas próprias mãos e virar um padeiro, um copeiro e etc. Eu, sinceramente, já que eu estou na chuva, então que eu me encharque todo logo. Eu quero sair dessa prova com o melhor de Deus e não com as migalhas. Todos que ficam lembrando Deus todo dia do seu casamento correm o risco de Deus trazer de volta sem ser o tempo para isso. E você vai comer o pão que o diabo amassou no seu cônjuge, sem ele se arrepender, só para você aprender a calar a boca e confiar em Deus e esperar o tempo que for preciso para Deus te preparar. Deus estava preparando José para ser governador e não padeiro. Quando eu ouvi isso numa pregação do pastor Jonas, meu entendimento abriu, decolou. Glória a Deus pela vida do pastor Jonas. Por falar nisso, ele estará ministrando uma das partes dessa mensagem de José para vocês. Eu pedi para ele, para ele ministrar, para ele falar. Eu pedi para ele falar sobre a cura emocional de José, que Deus pediu para que eu falasse isso,
Aguardem essa mensagem, pois vai te ajudar a curar muitos traumas causados pela separação. Essa mensagem sobre a cura emocional que eu pedi para o pastor Jonas ministrar para vocês vai ser a de número 5. Ainda tem a número 4, que é a próxima, eu vou ministrar. Vou estar falando quando o cônjuge se aproxima, como você deve fazer. Qualquer tipo de aproximação dele, como você deve agir. Então não perca a próxima, que é a 4. Não perca, ok? Não perca, que vai ser muito bom. Vai ser muito bom para vocês, né? Então aguardem. Porque essa do pastor Jonas, né, sobre a cura emocional. Porque essa cura, ela é necessária para a restauração de Deus em sua vida ser plena, tá, meu irmão? Quem vive aí acompanhando gente que fica viajando com esse negócio de campanha para restaurar casamento, isso não é bíblico, pois Deus fala exatamente ao contrário. A palavra diz que não é para nós andarmos preocupados com coisa alguma. Quem anda orando desesperadamente pelo casamento está morto espiritualmente. Por isso que não tem paz, não descansa, passa o dia inteiro sofrendo. Não sei como essa gente das campanhas não enxerga que Deus não está se agradando da forma como eles estão buscando. Se você está orando, né? Está jejuando e agradando Deus, a consequência é a paz e o gozo no espírito. Mas ao invés disso, tem gente que não dorme há dias, tem gente que já emagreceu mais de 10 quilos e não vê que Deus não quer que ele se preocupe com esse negócio de casamento. Que parem de ficar pedindo para sair da prisão, assim como José fez com o copeiro. Deus está demorando, Deus não está demorando para te abençoar. Ele está caprichando o seu cabeção. Ele está planejando a sua saída da prisão, assim como ele fez com José. A sua saída dessa prisão vai ser triunfal, meu irmão. Não vai ser essa migalha que seu marido está com outra mulher e fica vindo atrás de você, não. E você fica aí coabitando com ele. Isso aí é migalha, isso é Satanás. Quando Deus for te tirar desse cativeiro, ele vai te tirar com excelência, igual ele fez com José. José dormiu na prisão e acordou no palácio. Aleluia! Confie em Deus, meus irmãos. Não contabilize o tempo da prisão que você está preso. Sonhe com o tempo do cumprimento da promessa. Lembrem sempre de como José passou da quietude e da confiança total em Deus, lugar este que não deveria, ter saído. Ele passou da quietude e da confiança para a ansiedade e o desejo de fazer as coisas do próprio jeito, ao ponto de pedir ajuda para um copeiro. Quem é um copeiro para tirar um homem escolhido de Deus do sofrimento? Só Deus tira. Adiantou alguma coisa para ele? Adiantou o José tentar antecipar as coisas? Nada. Ficou mais 2 anos preso ainda depois disso. Nunca mais se esqueçam dessa palavra. O sofrimento é necessário agora para você. Senão, Deus já tinha lhe tirado dessa prisão, meu irmão. Claro que tem alguns irmãos que estão sofrendo porque estão fazendo coisas do seu próprio jeito, usando a sua própria capacidade. Pessoas pegam a cruz, vou botar a cruz um pouquinho aqui de lado, tá muito pesada. Aí daqui a pouco bota nas costas de novo. Fica inconstante, né? Para quê? Para poder ter um descanso. Não, agora não é momento de descansar, agora é momento de confiar. Amém? Meu irmão e minha irmã, você que é fiel e tem se mantido na presença, vou deixar uma última mensagem de Deus para você. Aguarde que a qualquer momento virão te buscar nessa masmorra.
te colocarão um anel no dedo de honra e você desfilará num belo carro que é para o mais alto posto. E Deus te exaltará para que o nome dele seja glorificado através da sua vida. Guarde isso no teu coração. Espere o tempo de Deus, que certamente ele virá. Fique os irmãos na paz de Cristo e aproveito para convidar. Venha estudar comigo online. Toda semana eu criei um estudo para ajudar você a entender a condição que você está hoje, nesse deserto que você vive hoje. Adquira um dos meus estudos lá no site, tá aí na descrição do canal, tolutandoporvocê.com. Adquire lá, venha ampliar seu conhecimento da palavra. Recomendo o estudo da dinâmica do casamento, para você que está sofrendo muito, não consegue descansar, não consegue tirar o foco, porque esse estudo ele ajuda você a se posicionar, a parar de ficar rodando no deserto. Nele, eu ensino na palavra a como você lidar com o marido ou com a sua mulher que ainda estão dentro de casa te repudiando. Muitos irmãos, bota um vídeo de como eu trato o marido, ou com quem. Coloca um vídeo para quem o marido ainda está dentro de casa, né? Esse estudo é perfeito para isso. Você vai aprender a como lidar, né? Quando o cônjuge se aproxima também, para você não fazer como José fez, né? Tentou sair do sofrimento com o seu próprio entendimento. Tem meu livro também. Meus irmãos, meu livro é um testemunho fantástico de como Deus me tirou do sofrimento, como eu fiz ali a oração de entrega. Eu fiz a oração de entrega do meu casamento, deixei tudo nas mãos de Deus e segui em frente. 2 dias depois eu já não sofria mais, o Espírito Santo me encheu de uma forma sobrenatural. Amém? E falo novamente. A próxima parte da mensagem sobre o José, eu vou falar justamente sobre isso, sobre a aproximação do cônjuge. Através da palavra eu vou mostrar como você deve agir com seu marido ou esposa, que muitas vezes se aproximam somente para se aproveitar de você e vem com uma capa, né, de arrependimento que só se pode identificar com o conhecimento da palavra. E essa mensagem vai te ajudar a não correr o risco de viver uma reconciliação, esse estudo, e esperar a verdadeira restauração que só Deus pode promover na sua vida. Valeu a mensagem de hoje para você sobre a vida de José? Então, deixa o seu like aí antes de você sair para que o YouTube entenda que você está gostando do conteúdo e compartilha para que as pessoas que estão perdidas possam ser edificadas assim como você foi. E continue na luta, não desista. Continue falando no mundo espiritual. Estou lutando por você. Me sigam lá no Instagram. Lá você pode conversar comigo através do direct. Lá também eu coloco sempre uma mensagem, uma postagem para lhe ajudar a passar por esse tempo. Pessoal aí que precisa de uma ajuda psicológica também, tem aí embaixo o contato da psicóloga Alana. Se os irmãos precisarem, é só entrar em contato, ver o valor, né, que a consulta dela, pois é melhor vocês se consultarem com alguém que é cristão do que você se consultar com pessoas do mundo que vão lhe dar um conselho que muitas vezes não vai edificar a tua fé. Veja até o final desse vídeo, que eu já vou deixar o tema da próxima mensagem para você saber. Amém? Deus abençoe os irmãos. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Um beijo no coração dos irmãos. Eu amo vocês em Cristo Jesus.